Olá, como vai? Vamos a mais uma devocional dos nossos 40 dias de jejum e oração por avivamento. Neste momento estaremos falando sobre a 31ª devocional desses 40 dias de jejum e oração por avivamento. O avivamento tira da escravidão. O livro de Esdras registra um dos avivamentos entre o povo de Israel que esteve no exílio na Babilônia, longe de Deus, envolvido com os costumes daquela nação. Mas Deus soberanamente toca nossos corações, dos líderes da Babilônia, e permite que os israelitas voltem à sua cidade para restaurarem o templo e o espírito de adoração ao Deus dos céus. Há alguns detalhes importantes nessa história. Vejamos. Primeiro, o avivamento vem com o ensino da palavra. Olha o que diz o texto de Esdras, capítulo 7, verso 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel seus estatutos e os seus juízos. Esdras tinha uma posição pastoral como líder do povo de Deus. Os pastores das igrejas têm a mesma responsabilidade de dedicar-se a estudar, praticar e ensinar a palavra. É importante que pastores e líderes das igrejas ensinem o que é verdadeira vida cristã. Segundo ponto, o jejum e oração são a base para o avivamento. Vejamos também o que diz Esdras, capítulo 8, verso 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. O líder levou o povo a jejuar e orar no processo de restauração do culto e adoração a Deus. Nós, pastores, devemos mobilizar jejum e oração em nossas igrejas para que venha o avivamento espiritual. Terceiro, o líder deve estar consciente do pecado do povo. Olha o que diz Esdras, capítulo 9, do verso 2 ao 4. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. A reação de Esdras ao saber do pecado do povo foi radical. Ele tinha consciência de quanto o pecado entristece a Deus e traz desgraça à nação. Os pastores e líderes das igrejas deveriam ter a mesma consciência. O nosso pecado elimina a bênção do Senhor. O Deus é santo e quando vivemos na prática do pecado, não teremos seu favor. O líder deve pedir perdão a Deus pelos pecados do povo. Olha o que diz o texto. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados. Me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Esdras, capítulo 9, de versos 5 a 7. Esdras sentiu-se envergonhado e, numa atitude de humilhação, orou e confessou o pecado do povo. Clamou a misericórdia de Deus, pediu perdão e restauração. Da mesma forma, os pastores e líderes devem estar conscientes dos pecados da igreja e da nação e pedir perdão a Deus. Quinto, Deus começa a agir e acontece um quebrantamento. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres, de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Esdras, capítulo 10, verso 1.
Notem que Esdras estava orando, confessando e chorando, e o povo todo começou a chorar amargamente. Com certeza foi uma atuação poderosa do Espírito Santo. Levar este povo a reconhecer um pecado que vem cometendo há anos, sem qualquer verdade, só podia vir de uma atuação de Deus. Infelizmente, hoje o povo apresenta desculpas para o seu pecado, achando que é normal praticar atos contrários à palavra de Deus. Desculpas tais como: ninguém é de ferro, eu tenho o direito de ser feliz, Deus compreende a minha situação, a carne é fraca e etc. Acontecem regularmente em nossas igrejas. Mas quando há real ação do Espírito Santo, reconhecemos o pecado. Coisas que outrora aceitávamos como normais, agora compreendemos que são terríveis aos olhos de Deus. O avivamento faz isso. Em sexto lugar, o povo confessa e abandona o pecado. Aleluia. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandato do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Esdras, capítulo 10, versos 2 e 3. O povo reconheceu o pecado, pediu perdão e decidiu deixar de praticá-lo. Há muita gente brincando com Deus, confessando o pecado, mas continuando na sua prática. A Bíblia diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28, 13. Pode esconder seu pecado das pessoas, mas de Deus nunca. E quem esconde o pecado não prospera, por mais que o seu pastor pregue sobre prosperidade. O correto é confessar e abandonar para alcançar misericórdia e o favor de Deus. Que tremendo avivamento ocorreu entre o povo de Israel por causa da palavra de Deus. Reconheceram o pecado, se arrependeram, pediram perdão, consertaram as coisas e voltaram para Deus. Será que a nossa nação experimentará um avivamento como este? Sem dúvida, afinal, estamos jejuando e orando, e Deus responderá, iniciando o movimento de volta para Ele em nossas igrejas, em toda a nação. Alguns motivos de oração. Ore para que os pastores preguem a palavra com poder e autoridade. Ore para que o povo de Deus reconheça o pecado e que haja arrependimento, quebrantamento e volta para Deus. Ore para que haja concertos na igreja, que o povo abandone a prática do pecado. Aleluia. Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós nos unimos em oração, clamando ao Senhor em favor dos nossos pastores e líderes, daqueles que foram imbuídos da autoridade e da responsabilidade de serem arautos da tua palavra no seio da tua igreja. Que haja fidelidade, dedicação, e que a palavra seja pregada com ousadia e no poder do Espírito Santo, e assim alcance mente e corações. Clamamos ainda ao Senhor para que toda a igreja possa reconhecer o seu pecado, reconhecer aonde tem falhado, aonde tem desobedecido ao Senhor, e assim possa haver arrependimento, confissão de pecados e abandono, e tudo isso para a glória do teu nome. Clamamos também pela nação brasileira, que haja um mover sobrenatural do Senhor, levando ao povo brasileiro a reconhecer o seu pecado, ao arrependimento, à confissão de pecados e declarar que só o Senhor é Deus, para a glória de Deus Pai. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Faz isso, Senhor, no nosso meio, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Em breve estaremos postando mais uma devocional dos nossos 40 dias de jejum e oração por avivamento. Um grande abraço a todos.